Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Em breve, a Câmara Municipal pode registrar uma grande mudança, ou pelo menos alteração nos seus quadros com a saída do Gustavo Simas, do vereador do PSL. O motivo? Um problema no seu partido. Não foi uma questão relacionada ao jovem vereador especificamente. A decisão saiu nesta quinta-feira, uma decisão da Justiça, entendendo irregularidade na campanha do PSL, o partido do Gustavo Simas. Segundo a Justiça, o entendimento da Justiça, o PSL não respeitou a cota para mulheres na última eleição, no último pleito. Ou seja, havia uma mulher a menos para ir compor os quadros do partido e, portanto, a falta dessa representante feminina inviabilizaria a eleição de qualquer um dos seus candidatos. Sendo assim, foi considerada a fraude na cota de gênero e uma afronta na legislação eleitoral vigente no país. Portanto, a Justiça determinou a cassação do mandato de Gustavo Simas e a redistribuição proporcional dos votos. O vereador informou à reportagem do jornal Diário e Diário TV que vai recorrer. Ele pode recorrer, inclusive, no cargo. Lembrando que essa decisão, a conclusão final, apesar dessa determinação da Justiça, que ainda cabe recurso, pode demorar. Assim que chegar ao final dessa discussão judicial e sendo confirmada aí a cassação, devido a esse problema no PSL, repetindo, no partido do Gustavo, deve entrar fazendo a redistribuição o candidato André Dugais. Ainda falando sobre a Câmara de Vereadores, chegou ao fim a CPI, pelo menos uma parte, chegou ao fim a CPI da Câmara que investiga a utilização aqui no município dos recursos destinados à Covid-19. Conversamos com o vereador Teco Despachante, relator dessa CPI, que explicou os trâmites. Bom, primeiro, ele responde em relação ao que é esse procedimento. Muita gente questionando, por que não fez isso, por que não fez aquilo, por que não pediu prisão? Afinal de contas, qual é a função de uma CPI? Isso é muito importante explicar. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela é investigativa. Ela não pode punir, ela não pode prender. Então ela levanta os dados, e a gente vai estudar esses dados todos. Ela não pode de maneira nenhuma ultrapassar os limites da lei. Ela é uma comissão parlamentar de inquérito onde vai se estudar todas as possibilidades que tem para dirimir todas as dúvidas que existem. Isso é uma comissão parlamentar de inquérito. Bom, o relator dessa comissão explicou que ficou decidido após longos meses de análise de documentos, de pessoas sendo ouvidas na Câmara de Vereadores. O relatório final da CPI, ela encaminha todo o processo administrativo aos órgãos de controle externos, como o Ministério Público. Dali, sim, se houver alguma divergência, eles indicarão para onde será encaminhado. Foi encerrado o relatório e dentro desse relatório nós encaminhamos todas as peças ao Ministério Público para que seja feita uma melhor análise. Bom, o Teco falou ainda sobre o resultado desse trabalho em relação aos outros participantes da CPI. Ele destaca que a decisão final desse trabalho da CPI não é uma decisão exclusiva do Teco Despachante. O relatório da comissão ele foi aprovado por unanimidade. Nós discutimos pontos por pontos e foi discutido, além dos vereadores que fazem parte da comissão, nós também recebemos a orientação de todos os nossos colaboradores que estavam lá. Bom, um tema muito falado, se cobrou aí qual será o resultado que vai acontecer. Então o vereador também destacou aí sobre as chances de afastamento do prefeito Vinícius Clausen.
A comissão parlamentar de inquérito, ela não viu motivos e não é legal. Nós temos que entender que a comissão tem seus limites, ela não pode avançar em determinadas situações. Então, o parecer técnico, ele diz que, em havendo aquela situação que ele levanta no parecer técnico, aí sim poderia surgir um processo administrativo. Só que isso não foi comprovado. Então, nós estamos ainda encaminhando ao Ministério Público, onde há condição que eles façam uma investigação maior, onde eles tenham condição de fazer realmente o levantamento de todos os dados e não tem condição da comissão parlamentar propor, neste momento, uma processante. Bom, essa processante, né, se houvesse essa decisão da CPI pela comissão processante, essa sim, como ocorreu no caso de Arley Rosa, no caso de Jorge Mário, poderia pedir o afastamento temporário do prefeito Vinícius Clausen após um período de 90 dias aí de análise até a sua cassação, mas como disse o Teco, a CPI entendeu que não seria necessária, né, ou não haveria provas nesse momento para pedir uma processante. Bom, o relator da CPI falou ainda sobre a próxima etapa desse processo. Como é que funciona agora? Aprovado pela comissão, ele é encaminhado ao presidente da casa, ao Leonardo Vasconcelos, que vai pautar e vai para discussão e votação pelo plenário. O plenário, evidentemente, é soberano, ele pode dar outro encaminhamento ao relatório. Bom, na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis, inclusive também em nosso site, na nossa versão digital, nosso site, uma reportagem detalhando, explicando melhor aí o resultado dessa comissão parlamentar de inquérito, né, que ouviu representantes de hospitais, fornecedores, secretário de saúde, outros secretários aí do governo Vinícius Clausen. Muito se discutiu nesse período aí, né, como foi utilizado todo esse volume de dinheiro encaminhado para o município para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Uma das coisas que a gente atentou aqui durante a CPI, e que no final das contas falou-se, não deu nada, que a prefeitura ficou anos divulgando que tinha quase 60 leitos e os hospitais só informavam 36. E ficou meses dessa maneira. A prefeitura dizia em algum momento ali 54, 53 leitos, e os hospitais, somando todos os dados informados pelos hospitais do município, eram somente 36. Por isso, tantas transferências de pacientes para outros municípios. Esse é só um dos pontos aí dessa averiguação, dessa discussão toda na Câmara nesses meses. Então, na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis, em breve também em nosso site, mais detalhes sobre esse procedimento realizado na Câmara de Vereadores. Vamos falar agora de emprego, divulgada mais uma relação com oportunidades no Balcão Cine aqui no município. Segundo a Prefeitura, são 131 vagas para diversas funções, diversos níveis de escolaridade, como, por exemplo, 5 vagas para ajudante de cozinha, 5 vagas para atendente de telemarketing, mais 5 para corretor de imóveis, tem vagas para atendente de telemarketing, diversas funções. Lembrando que a Prefeitura divulga aí vagas para pessoas com experiência e sem experiência. Por exemplo, nesse outro quadro aí que a gente está divulgando agora, que mostrando, ali uma vaga para repositor de mercadorias e não é necessário ter aí experiência na função. E também ali mais vagas para pedreiro, 5 vagas, vagas aí para garçom, outras 5 oportunidades. Temos aí o terceiro quadro de vagas, não dá para a gente falar logicamente todas, são mais para vocês terem uma ideia aí das vagas disponibilizadas no Cine: supervisor de vendas, vendedor, auxiliar de estoque, entre outras oportunidades. Lembrando que, além do site da Prefeitura, né, teresópolis.rj.gov.br, caso você tenha essa dificuldade aí em acessar o portal do trabalhador, pode ir diretamente ao balcão do Cine, lá no primeiro piso da Prefeitura, lá na sede lá da Prefeitura, Palácio Tereza Cristina, ou na Casa do Trabalhador, que fica na rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro.
Vamos falar agora de educação, um projeto do Ministério, do Ministério da Educação, com o objetivo de aproximar as famílias das unidades escolares. Nas leituras, fazer a tarefa juntos, auxiliar nas leituras, revisar conteúdos. Pais e mães mais atuantes na educação dos filhos melhoram o rendimento dos estudantes. Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, a média em ciências de estudantes que têm as famílias mais presentes em sua vida escolar é 15% maior do que aqueles onde as famílias não se fazem presentes. Segundo o Ministério da Educação, estudantes de escolas onde as famílias são mais ativas têm meio ponto a mais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Com a pandemia de Covid-19, as famílias passaram a participar de forma mais ativa da educação dos filhos, já que estudantes tiveram que assistir às aulas online. Para ampliar ainda mais esse laço, foi lançado o programa Educação e Família, focado em escolas públicas de educação básica de todo o país. É preciso que as escolas criem mecanismos para atrair a família, gerem coletivamente ideias e soluções, materializando-as em um plano de ação que contemple metas, prazos e custos das atividades que serão realizadas. Vão ser contempladas mais de 5.000 escolas em todo o país, que devem colocar em prática estratégias para aproximar e qualificar os pais. Os recursos distribuídos este ano pelo governo federal vão ser de 16 milhões de reais. Em 2022, o projeto pretende chegar até outras 17.000 escolas. Essas ações que temos feito são ações que buscam exatamente fortalecer a importância da escola. Nós acreditamos que, de fato, a escola ensina, mas a família educa. Nas últimas edições do Boletim Informativo, destacamos aqui algumas bandalhas cometidas por motoqueiros na cidade, principalmente no Canteiro Central, e nesse debate, nessa discussão, houve quem comentasse, motoqueiro, logicamente, quando os carros cometem essas irregularidades, os motoristas de carros, aliás, o carro não anda sozinho, vocês não mostram. A gente não mostra se a gente não tiver imagem, porque se tiver, a gente vai cobrar do mesmo jeito. Olha só esse flagrante aí cedido pelo Cacau Repórter, lá na Barra do Imbuí. Olha o espertão, está a placa, enorme a placa ali, ó. Proibido seguir naquele sentido, seguir em frente. Tem um cone, e ele sabe disso, porque essa mudança no trânsito já ocorreu há mais de um ano, Aliás, questionável mudança, esse trechinho da via aí, somente agora para acessar o ponto de táxi e o estacionamento. Aí o espertão dessa Fiat, aí o espertão, ele querendo voltar ali sentido Golf, ele vai na contramão, mete o carro na contramão e não está nem aí se vai atropelar alguém ali. Passa uma mãe com uma criança que não está esperando ali, um carro vindo acelerando naquele sentido. Pode sair um carro de estacionamento e o motorista não vai olhar para a esquerda porque não deve haver trânsito naquele sentido. Um carro do ponto de táxi e o espertão dessa Fiat preta pegando a contramão. Segundo moradores da Barra do Imbuí, essa situação ocorre diariamente. Ele poderia seguir aí pela rua, contornar ali um pouco mais à frente e seguir o fluxo do veículo. Mas o espertão, assim como muitos motoqueiros, pega a contramão e nada é feito, Aliás, fica uma dica aí para a Guarda Civil Municipal. A gente elogia o trabalho da Guarda Civil Municipal, entende que o trabalho é bastante para essa corporação, mas esse tipo de intervenção ali não pode ficar anos com cone, com fita amarela. Se proibiu o trânsito naquele sentido, ou continua a calçada, a prefeitura aciona lá os serviços públicos, e continua a calçada, não vai ter mais trânsito ali, ou coloca ali algum tipo de barreira ali que impeça carro pegar a contramão ou motocicleta pegar a contramão. O ideal é fazer a calçada bonitinho, mantendo a faixa de pedestres, coloca um canteirinho para evitar espertões como esse aí, cometendo esse tipo de irregularidade lá na Barra do Imbuí. A hora que atropelar alguém, não vão dizer que não foram avisados. Ainda nessa região, mais um flagrante de desrespeito ao transopolitano, aliás, muito mais do que ao meio ambiente. Lixão clandestino, outra vergonha de Teresópolis, que se repete em vários bairros, dessa vez entre pimenteiras e quebra-frascos. Está ali, meio ambiente, preserva a natureza, não jogue lixo, não jogue entulho, e olha só sem vergonhice.
O pessoal acha que não lhe interessa mais, pode jogar em qualquer lugar. Mas detalhe, tem câmera. Você é espertão que não reparou, né? Tem o espertão do trânsito e o espertão que comete crimes ambientais com frequência dessa maneira aí, né? Pega uma rua com pouca movimentação, pouca iluminação e joga entulho na rua. Tem câmera, bonitão. E dessa vez, a partir aí dos tempos mais recentes, quem está aí cometendo esse tipo de ato, registrado na câmera, imagens encaminhadas aí para as autoridades de segurança, né? É uma sem-vergonhice que se repete em diversos bairros da cidade, lembrando que tem serviço de coleta, tem serviço para recebimento de entulhos na cidade, e ainda assim muita gente continua agindo dessa maneira. Agora a gente dá um pulinho rapidamente lá no bairro do Alto, uma reclamação que recebemos aqui através das nossas redes sociais em relação aos brinquedos. Olha só como estão os brinquedos da praça lá da feirinha, né? Brinquedo aí para a criançada, né? Além dos teresopolitanos, os turistas que visitam a cidade. Muito tempo atrás estava bonito, né? Feito em madeira, agora cadê o degrau? Falta um degrau, opa, falta mais um, entre outros problemas, né? Olha o estado da gangorra, da praça, isso porque o bairro do Alto é o nosso principal bairro turístico. Imagina se não fosse, né? A criança vai se arriscar, e se a criança ali não tiver a noção que está faltando um tanto de corda ali e cair, se machucar, a prefeitura vai pagar o hospital? Então, atenção prefeito, o prefeito mora nessa região aí, né? Tem empreendimento, grande empreendimento, bem pertinho dessa praça, né? Dá uma olhadinha melhor, né? A nossa principal praça lá no bairro do Alto, atender a criançada, atender os turistas aí de maneira mais eficiente, como diz a frase da própria campanha, né, do prefeito, dinheiro tem. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta destacaremos algumas outras notícias de Teresópolis, entre elas dois flagrantes de desmatamento aqui na cidade. Mais dois aí que foram parar lá na 110ª Delegacia de Polícia.